Sabe, imagina só, uma cidade que foi quase que inteiramente apagada do mapa. Completamente submersa. Exato. Um lugar onde 95% assim, de tudo que foi construído simplesmente desapareceu. Debaixo da água. E uma única noite. É. Hoje, a nossa conversa é sobre Szeged, uma cidade húngara que não é definida pelo que ela foi, mas pelo que se tornou depois de uma catástrofe dessas. Ela é conhecida como a Cidade do Sol, mas o apelido que mais chamou a atenção e que nos trouxe até aqui é a Cidade da Ressurreição Húngara. É um apelido muito poderoso e, olha, muito justo. Szeged fica lá no sul da Hungria, bem no encontro dos rios Tisza e Maros. Essa localização sempre foi a força dela. E, em 1879, quase foi a sua ruína completa. Exatamente. O nosso objetivo hoje é entender como esse desastre, a grande enchente, não foi o fim. Foi, na verdade, o verdadeiro começo da identidade moderna da cidade. Com uma tragédia pode virar um catalisador, né? Isso. Um catalisador para um planejamento urbano supervisionário, para inovação intelectual e para uma resiliência que, assim, define a alma do lugar. Então vamos mergulhar nisso. A noite de 12 de março de 1879. O que exatamente aconteceu ali? Como um rio que era fonte de vida se torna essa força de aniquilação? Olha, foi uma tempestade perfeita, literalmente. O rio Tisza já vinha subindo há semanas, sabe, por causa do derretimento de neve nas montanhas. As barreiras de proteção não deram conta. Não deram. Elas não eram suficientes para aquele volume de água e naquela noite a pressão foi tanta que o dique rompeu. A água não veio como uma onda, sabe? Foi mais uma invasão silenciosa, implacável, subindo metro a metro no escuro. Nossa. Engolindo tudo. Ruas, casas, praças. Os relatos da época falam de um silêncio assustador, que só era quebrado pelo som da água e pelo estalar das estruturas de madeira cedendo. E os números são difíceis de imaginar. De quase 6.000 casas, sobraram umas 260. É uma destruição de 95%. A população de 70.000 pessoas teve que ser evacuada em massa. O que se faz diante de uma tela em branco tão trágica? Pois é. E é exatamente aí que a história de Szeged toma um rumo diferente. Pouco depois, o imperador Francisco José, o soberano do Império Austro-Húngaro, foi visitar as ruínas. Ele foi até lá? Foi. E em pé, no meio da lama e dos escombros, ele fez uma promessa que mudou tudo. Ele disse: Szeged será mais bonita do que era. E isso, olha, foi muito mais que palavras de consolo. Isso soa quase como um desafio, uma declaração de que a reconstrução seria algo maior. Exatamente. Não era só sobre reerguer casas, era sobre construir um símbolo do poder e da modernidade do império. Entendi. Essa promessa do imperador transformou a reconstrução num projeto de prestígio nacional e até internacional. De repente, a Europa inteira estava olhando para Szeged. E aí veio a ajuda de fora, né? Muita ajuda. Várias capitais começaram a enviar dinheiro. Foi, assim, uma das primeiras grandes campanhas de ajuda humanitária internacional da Europa moderna. E toda essa atenção, imagino, se refletiu no projeto da nova cidade. Eles não tentaram recriar a velha Szeged medieval, né? De jeito nenhum. Eles viram ali a oportunidade de criar algo completamente novo. Fizeram uma obra-prima do planejamento urbano do século XIX. A estrutura toda baseada em anéis e avenidas radiais, um pouco inspirada em Paris. Ah, no modelo de Haussmann. Isso. Tem o anel interno, o pequeno boulevard, e o externo, o grande boulevard. E essa estrutura não era só bonita e moderna, era super funcional, facilitava a circulação e, o mais importante, ajudava no controle de futuras enchentes. E nesse grande bulevar tem um detalhe que é quase um mapa da gratidão da cidade, não é? É um detalhe incrível, super simbólico. Esse boulevard, o Nagy Korút, foi dividido em seções, e cada seção foi batizada em homenagem a uma capital europeia que ajudou na reconstrução. Sério? Quais? Viena, Berlim, Paris, Londres,
Bruxelas e Roma. Ou seja, caminhar por essa avenida é literalmente percorrer um monumento à solidariedade europeia. Que fantástico! A nova Szeged já nasceu com essa identidade cosmopolita, então. Nasceu com a gratidão gravada no próprio mapa. Ela foi reconstruída não só com tijolos húngaros, mas com o espírito europeu. Então vamos fazer essa caminhada pela Szeged de hoje. Se alguém chega lá agora, qual é a primeira impressão? O que define a experiência? Luz e espaço. A primeira coisa que se nota é a luz. O apelido Cidade do Sol não é à toa. São quase 2.000 horas de sol por ano. Uma das maiores médias da Hungria. E a arquitetura parece que foi feita para isso. Totalmente. A arquitetura pós-enchente parece projetada para celebrar essa luz. As avenidas são largas, as praças são super generosas, os edifícios não se amontoam, sabe? Como na Praça Széchenyi tér, que é enorme, ou na Domtér. A sensação é de que a cidade respira. Essa sensação é completamente intencional. É uma resposta direta ao trauma da enchente. A cidade antiga era mais escura, apertada. A nova cidade foi pensada para ser o oposto. Arejada, grandiosa, cheia de luz. E os prédios em Art Nouveau ajudam nisso, né? Muito. O Széchenyi húngaro, como eles chamam. Se você olha para o Palácio Ungarmaier, por exemplo, com aquelas linhas curvas, a cerâmica colorida, as figuras femininas que parecem dançar na fachada. É uma declaração de otimismo. É exatamente isso. É uma declaração de vida nova. É como se a cidade, no seu novo design, respirasse aliviada. E no coração dessa nova cidade, na Praça Domtér, está o símbolo máximo dessa ressurreição. A igreja votiva, o Dom. Ela não existia antes, certo? Correto. A construção dela foi um voto, uma promessa dos cidadãos que sobreviveram, em agradecimento por estarem vivos. Levou um tempo para construir, imagino. Décadas. Ela só foi consagrada em 1930. É um edifício monumental, com aquelas 2 torres de tijolos vermelhos dominando o horizonte. É o símbolo da promessa cumprida. Mas o que torna essa praça realmente especial é o que está do lado da igreja. A Torre de Motor, uma construção pequena de pedra que parece até meio fora de lugar ali. E essa é a genialidade do planejamento. A Torre de Motor é a construção mais antiga da cidade. As fundações são do século XI. E ela sobreviveu à enchente? Intacta. Os planejadores poderiam ter demolido para criar uma praça perfeitamente simétrica, né? Mas eles, de forma muito sábia, integraram a torre ao novo espaço. Ela funciona como uma âncora. Exato, um elo físico e emocional entre a Szeged que se foi e a Szeged que nasceu. É um lembrete constante de que mesmo num recomeço total, a história não foi apagada. Ela está ali dizendo, nós viemos daqui. É uma forma muito bonita de pensar nisso. Mas essa energia de recomeço não ficou só na arquitetura, né? A cidade se reinventou também como um polo intelectual. Sim, e essa talvez seja a parte mais vibrante da identidade de Szeged hoje. Ela virou um dos centros universitários e de pesquisa mais importantes da Hungria. A peça central é a Universidade de Szeged. Que também tem uma história de recomeço, se não me engano. Ela não foi fundada em Szeged, foi? Não foi. Originalmente, a universidade ficava em Kolozsvár, que hoje é a cidade de Cluj-Napoca, na Romênia. Ah, depois do Tratado de Trianon. Isso, depois da Primeira Guerra, a Hungria perdeu 2/3 do seu território, incluindo a Transilvânia, onde ficava Kolozsvár. Foi um golpe terrível para a nação. A universidade, um símbolo do conhecimento húngaro, ficou exilada e precisava de um novo lar. E Szeged, a cidade que já tinha essa história de superação, a acolheu. Exatamente, em 1921. Uma história se espelha na outra. E isso teve um impacto profundo, sabe? Hoje, com uns 25.000 estudantes, numa população de pouco mais de 160 mil, a cidade tem um pulso jovem, inovador. Não é só um museu a céu aberto da reconstrução. De jeito nenhum. É um lugar que olha para o futuro. Isso atrai talentos, ideias, cria uma atmosfera de cafés, bibliotecas, laboratórios. E foi nesse ambiente que uma das grandes descobertas científicas do século XX aconteceu. É aqui que a história fica fascinante. Envolve um ganhador do Prêmio Nobel e o produto agrícola mais famoso da região. É uma conexão maravilhosa. O bioquímico Albert St. George,
que ganhou o Nobel de Medicina em 1937, fez a pesquisa pioneira dele sobre a vitamina C ali, na Universidade de Szeged. Certo. Por muito tempo, ele tentava isolar a substância em quantidades suficientes para estudar, mas não conseguia. Aí, segundo a lenda, uma noite a esposa dele serviu páprica fresca no jantar e ele não estava com vontade de comer. Para não ser indelicado, ele levou o pimentão para o laboratório. E resolveu testar, assim, por acaso. Exatamente. Por curiosidade, ele testou a páprica e descobriu que ela tinha uma concentração altíssima de vitamina C. A solução estava o tempo todo ali, no quintal da Hungria. Que incrível. O mesmo condimento que tempera o goulash se tornou a chave para uma descoberta global. É a metáfora perfeita para o Szeged, né? A conexão entre a tradição agrícola, a terra e a mais alta inovação científica. E essa conexão entre o tradicional e o moderno parece ser um tema recorrente. Claro, não dá para falar de Szeged sem mencionar a gastronomia que gira em torno da páprica. A de Szeged, a Szeged páprica, tem denominação de origem protegida, famosa pela cor vermelha vibrante, pelo sabor adocicado. E ela é a alma da famosa sopa de peixe, a halasle. A alma. Cada região da Hungria tem a sua versão, mas a de Szeged é especial. É feita com peixes do rio Tisa, com uma carpa e uma quantidade assim bem generosa de páprica. Dá uma cor e um sabor intensos. É mais que comida, é um ritual. Além da comida, que outros símbolos talvez menos conhecidos revelam essa alma artesanal da cidade que sobreviveu? Olha, tem 2 objetos que eu acho particularmente encantadores. Um é o Szeged Papucs. O que é isso? É um tipo de chinelo, uma pantufa de couro feita à mão por famílias de artesãos, com bordados coloridos de flores e, claro, de páprica. É parte do traje folclórico, mas ainda é um símbolo de orgulho local. Um artesanato que passou de geração em geração. Isso. E o outro objeto está ligado ao rio. É a haubisca. Haubisca. É uma faquinha de bolso dobrável em formato de peixe. Era a ferramenta essencial dos pescadores do rio Tisa. É um objeto simples, funcional, mas carregado de história. Representa a vida que dependia do mesmo rio, que quase destruiu tudo. Interessante. O que é fascinante sobre o Papuquios e a haubisca é que eles simbolizam a herança que a água não conseguiu levar. Enquanto a cidade era reconstruída com um plano moderno, grandioso, esses pequenos objetos feitos à mão mantiveram viva a conexão com as tradições. Eles mostram que a modernidade e a tradição coexistem. Exato, elas se enriquecem. Então, o que tudo isso nos diz? Ao olhar para a jornada de Szeged, a gente vê uma cidade que foi afogada e que, literalmente, renasceu das águas. Ela se transformou num farol de planejamento urbano, de cultura, de conhecimento. É um testemunho poderoso da capacidade de se reinventar. E se a gente conectar isso a um quadro maior, a história de Szeged mostra uma Hungria muito mais complexa e diversa do que a imagem que a gente costuma ter, focada em Budapeste, no passado imperial. Certo. Szeged representa a força dos centros regionais. Lugares que, muitas vezes por força das circunstâncias, forjaram identidades próprias, únicas e, nossa, incrivelmente resilientes. Essa ideia de recomeço forçado é muito poderosa. A cidade não escolheu ser uma tela em branco, mas soube usar essa oportunidade trágica para criar algo talvez melhor, mais pensado, mais luminoso. E isso nos leva a uma reflexão final, talvez. A história de Szeged nos força a perguntar o que acontece quando uma comunidade tem a rara e trágica oportunidade de recomeçar. Se uma enchente literal pode inspirar um futuro mais ordenado, belo e inovador, que tipo de enchentes simbólicas? Exato. Que tipo de enchentes simbólicas, crises econômicas, sociais, culturais, podem paradoxalmente conter a semente da nossa própria reconstrução?